as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Contas a Direito. Eu sou o Manuel Gomes e comigo em estúdio, como sempre, tenho a Madalena Marques. Olá, Manuel. Olá, muito obrigada. Madalena, hoje propunha-te que falássemos um pouco. Com estas novas alterações que houve dos arrendamentos, dos contratos de arrendamento, será que os inquilinos estão mais protegidos ou os senhorios estão mais protegidos? Olha, Manuel, eu relativamente aos contratos de arrendamento tenho uma posição que é formal e eu digo muitas vezes que os senhorios não têm que ser a Santa Casa da Misericórdia. Isto não quer dizer, obviamente, que eu não tenha sensibilidade para os problemas de ordem social que existem, nomeadamente agora. Tivemos, como falavas, eu digo tivemos porque eu já quero falar na pandemia, no passado. Exatamente. Mas na verdade ainda temos, não é tivemos, ainda temos. Temos vivido uns tempos complicados, porque as pessoas, muitas perderam o trabalho, outras, não tendo perdido o trabalho, perderam rendimentos e, de facto, a renda da casa, sendo, e eu acredito que é para muitas pessoas uma prioridade, mas teve que ficar para trás perante a situação de ou comemos ou pagamos a renda da casa. E isto, lamentavelmente, é uma realidade que tem sido vivida entre nós. Agora, também não podemos fazer recair sobre os proprietários Sim. O ónus de ter que conceder o alojamento gratuito às pessoas, porque, vamos ver, quem é proprietário e tem imóveis para arrendar, isto constitui um negócio. Sim, mas também, por um lado, também vieram algumas coisas que vieram beneficiar os senhorios, não é só para os inquilinos. Desde logo, se os inquilinos, os senhorios, pagam uma taxa de IRS de 28%. Mas se fizerem um contrato por mais de 2 anos, já começa a baixar a taxa de IRS. Mas, Manuel, deixa-me dizer-te uma coisa. Isso é, de facto, uma vantagem fiscal. Mas nota, se tu tiveres uma casa para recuperar, por exemplo, 6 meses, e 6 meses é pouco tempo, Sim. tu vê o dinheiro que perdes. Numa renda, por exemplo, de 500 euros. Percebes? Ou seja, o benefício fiscal não compensa o prejuízo direto. Sim, mas o benefício fiscal pode chegar até aos 10%, não é? Estamos a falar mas não é, mas nota... Pode baixar de 28% para... Olha, se tiver de fazer uma renda há 20 a 30 anos, olha, Manuel, baixa até aos 10%. Deixa-me brincar contigo com o seguinte, como tu bem sabes, e não estou aqui a dizer nada que não seja do conhecimento de todos nós, muitos arrendamentos não são declarados. Muitos arrendamentos não são declarados. Nós sabemos. Consequentemente, muitas sabemos rendas... quando é as declarações de IRS. Consequentemente, muitas rendas não vão ser tributadas, não é? Portanto, Exato. Muitas rendas não são declaradas nos IRS de quem as recebe. O que nos leva a desvalorizar, entre aspas, desvalorizar entre muitas aspas, a questão do benefício fiscal, porque esses senhorios que não declaram, o que eles na verdade querem saber é da recuperação do imóvel. E na verdade nós temos assistido a inúmeros casos em que os próprios senhorios acabam por ficar em situações delicadas, porque repara, as rendas podem ser o único rendimento de um agregado, por exemplo. Sim. E portanto, isto depois entra-se aqui numa bola de onde não se sai, não é? Porque sempre. Incumprimento gera incumprimento, o que é extraordinariamente grave. Pronto.
Mas como estavas a falar, nesses casos das rendas não serem declaradas, mas o inquilino pode provar que usou a habitação. Claro que sim. Mas Pode sempre provar, não é? Essa é uma guerra muito Mesmo antiga. mesmo que não haja contrato, que o senhorio não a lhe prova pague. pode ser testemunhal. Pode. Testemunhal, ou seja, nós até podemos pagar a renda a dinheiro, que é para não deixar rastro, vamos dizer assim de uma forma simplista. Mas a verdade é que o vizinho do lado sabe que era aquela pessoa que lá estava, o senhor da mercearia, e estou a falar em meios naturalmente mais pequenos. Há aqui duas coisas, perdão, há aqui duas coisas que temos que pôr em questão, que é o inquilino pode provar que usou a habitação com o acordo do senhorio e que pagou pelo menos a renda há 6 meses. Não é? E isto já veio pôr em questão o que era anteriormente, em que antes todos os contratos tinham ser reduzidos a escrito. E este agora já veio fazer prova que mesmo que não tenha sido reduzido a escrito, ele pode ser legal e pode ser provado desde que cumpra estas duas coisas. Não é? Quanto à prova do arrendamento, desde sempre foi admitida a prova testemunhal, porque esta realidade de não se declarar em contratos, isto é tão antigo quanto o próprio arrendamento, não é? Exato. Tão antigo quanto o próprio arrendamento. Mas a verdade é que a lei criou um mecanismo curioso, que é o Balcão Nacional do Arrendamento, em que só podemos recorrer ao Balcão Nacional do Arrendamento fazendo prova do pagamento do imposto de selo. Ou seja, o que nos leva à necessidade de ter declarado a existência do contrato. Portanto, mas nota, é assim, Manuel, o recurso ao Balcão Nacional do Arrendamento exige essa prova, mas é possível continuarmos a fazer ações no Tribunal Comum, no Tribunal Cível, e aí, bem ou mal, não importa, é a regra que existe, não é necessário fazer essa prova, não é necessário fazer a prova de que o contrato de arrendamento foi declarado. Pronto. E, portanto, tudo se passa apenas na discussão da relação e muitas vezes, não havendo contrato, invoca-se uma outra coisa curiosa. Em vez de se ir para a antiga ação de despejo, que já não existe no Tribunal Comum, fala-se na ação de reivindicação. Ou seja, diz-se aquela pessoa tem a posse de uma coisa que é minha e não tem título para ter a posse, então tem que me entregar. De facto, os arrendamentos agora na pandemia tiveram algumas particularidades no que diz respeito ao seu regime, nomeadamente a impossibilidade de se fazerem caducar os contratos, por exemplo, e isso parece-me bem, porque em plena pandemia, pois todos os constrangimentos associados à própria procura de imóveis, não é? Porque as pessoas estão confinadas, porque as pessoas não querem estranhos lá dentro de casa, enfim, tudo isso, por um lado, a impossibilidade de os fazer caducar e também, por outro lado, a impossibilidade de fazer despejos efetivos, mesmo havendo já decisões que reconheçam, portanto, a obrigação da entrega do espaço, não é? Exato. Quanto à obrigação da entrega do espaço, enfim, não sei se tens a noção do quanto difícil isso é. Eu sei que há bocado estávamos aqui em off a falar o quanto um pouco difícil isso é, porque... Já agora podes contar essa história, não estamos a falar em nomes Não, nenhums. exatamente, não vou cometer nenhuma inconfidência, nem vou violar o segredo de justiça, mas posso dizer que desde o final do mês de maio que eu estou todas as semanas à espera de ver cumprida a promessa de que uma chave me vai ser entregue. Então, o senhor é muito simpático e todas as semanas me diz que vai ser quinta ou vai ser sexta, mas depois não é aquela quinta nem aquela sexta e também não é da semana seguinte e eu continuo à espera e já... Acho que se foi dizer o ano. Não, exatamente. É claro que existem mecanismos para esse efeito e, portanto, há que solicitar ao Tribunal o recurso à força, não é o uso da força, portanto podermos arrombar. Sim. E depois também o Tribunal tem que nos autorizar, e nesses casos sempre o fazemos, o auxílio da força policial, porque é evidente que chegar a um espaço onde nós à partida sabemos que existe património de outros lá dentro, pois manda a prudência que em vez de chegarmos com o serralheiro e arrombarmos a porta, cheguemos com o serralheiro sim, mas acompanhado da polícia, porque não sabemos se lá está alguém dentro, mas também porque temos a ideia de que haverá realmente bens lá dentro, então é bom que tudo decorra
com a maior das naturalidades e muita clareza. Sobretudo, muita clareza. Isto é como tudo. As leis, como já falámos várias vezes, em Portugal as leis estão bem feitas, só que depois pô-las na prática é um pouco mais difícil. Tornar as coisas efetivas, não é? Agilizá-las é um bocado mais difícil. Tornar as coisas efetivas. Que esta lei das rendas até veio por algumas coisas, porque antes havia também os chamados despejos, que deixou de haver, que eram feitos, por exemplo, a justificação de que vou fazer obras. Pois, isso agora depois, um pouquinho... e depois chegava lá, só lavava a cara, como se diz, não é? Mas olha, Manuel, vai feito. Fazer obras, perfeito, tem que realojar. Pois. Tem que realojar. E tem que ser obras profundas, não basta lavar a cara ou exatamente, pintar, não basta isso. Ou então, a necessidade da casa para um filho. Por exemplo. Sim. Mas também, Manuel, deixa-me dizer-te que antes as pessoas se viam obrigadas a recorrer a esse tipo de argumentos, muito mais do que hoje em dia. Porquê? Porque hoje em dia a grande maior parte dos contratos já são feitos a prazo certo. Exato. E, portanto, já não se coloca a questão de serem arrendamentos para a vida. Portanto, são arrendamentos que duram um determinado tempo. Okay. No 2, final, 3, 5 anos. No final desse período de tempo, o que devia acontecer era, no último dia, o inquilino entregava a chave. E isso é que não acontece. Na verdade, agora estou a ser um pouquinho utópica, era o que eu gostava, mas não é o que acontece. Mas é que isto veio pôr algumas... resolver algumas questões, fez algumas também... colocou aqui algumas coisas de caráter social, como é o caso de que, à data da entrada em vigor da lei, todos os inquilinos que viviam no imóvel há mais de 20 anos, esta lei entrou em 13 de fevereiro de 2019, não foi 69, 2019, e todos os inquilinos que viviam no imóvel há mais de 20 anos e que tinham 65 anos ou mais de idade e com grau de deficiência superior a 60%, não podem ser desalojados. E bem, não é? Podem manter. Bem, claro, é uma questão social. Não podemos, evidente que sim. Olha, Manuel, chegámos ao fim de mais um programa. Mais um. Foi um prazer partilhar contigo estes momentos. Espero que tenhamos sido úteis para quem nos ouve. E por hoje vamos terminar este tema. E lançar um pedido aos nossos amáveis espectadores, ouvintes. Se é verdade, porque estamos por aí, não é? Estamos por aí. Se quiserem nos questionar, propor algum assunto, para seria nós muito interessante, claro façamos aqui algum alerta sobre isso, estamos à disposição. E estamos em radioava.global. À sexta-feira, por volta das 18 horas, e estamos também nas redes sociais e no YouTube. E por hoje é tudo. É tudo. Adeus, Manuel. Até à próxima. radioava.global